Meus amigos, meus irmãos, vamos conhecer a palavra, vamos nos alegrar. Nessas épocas sombrias, nós estamos vendo muitas pessoas ditas cristãs com depressão. Pessoas borocochô, triste, como se não tivesse esperança nenhuma. Porque a depressão, a pessoa perde o sentido da vida. Por isso que muitos se matam, né? Para que eu estou aqui? Por que eu estou vivendo? Mas nós que Jesus Cristo nos deu uma nova vida, a vida que nós vivemos não é mais a nossa, e vamos estar com depressão, igual o mundo está, né? Será que isso é típico do cristão? Será que o verdadeiro cristão, a depressão toma conta dele, né? E eu tenho visto muito pastor, olha, o pastor teve que ser afastado porque está com depressão. Ah, o pastor se matou. Então, meus amigos, pela palavra de Deus, eu digo que a pessoa que tem depressão, que está depressiva, ela não conheceu a palavra de Deus ainda. Precisa se converter, falando português claro, né? Porque triste nós ficamos, mas a nossa tristeza ela não toma conta do nosso ser, ela passa. Jesus ficou triste, mas nós somos pessoas que têm que ser alegres. Pessoas têm que ser alegres, né? E a palavra de Deus está cheia de motivos para nós ficarmos alegres. Jesus Cristo, certa vez, disse para os seus discípulos vieram contentes, porque estava expulsando o demônio, curando. Jesus falou, não se alegre por isso não, mas você deve se alegrar pelo vosso nome estar inscrito nos céus. Você já parou para pensar o que significa isso? Esses dias eu conversando com a minha esposa, né, eu falei, nós cristãos, parece que nós não celebramos dessas coisas, desse grande privilégio. Eu mesmo falei para ela, fala até, né, aqui para vocês, que eu me alegro por pequenas coisas eu me alegro. E por que essas grandiosidades não causam mais uma alegria tão grande, né? Pelo nosso nome estar escrito no céu. A palavra de Deus fala que nós vamos morar num lugar que vamos andar em ruas de ouros. Por exemplo, onde eu moro aqui, a rua é toda esburacada, cheia de buraco. Principalmente quando eu estou passando nos buracos, eu lembro. Eu fico olhando e pensando assim, imagina uma rua planinha, toda de ouro, né? E um dia eu vou chegar lá, menos tempo, mais tempo eu vou chegar lá. Então, meus amigos, meus irmãos, se você está depressivo, eu aconselho você, falar, ó Deus, será que eu sou convertido mesmo? Torna a dar-me a alegria da salvação. O salmista falou no Salmo, né? Torna-me dar a alegria da salvação. Está aqui no Salmo 51, 12. Né? Torna a dar-me a alegria da salvação. E a palavra de Deus fala, 13, 6, 5. Mas eu confio na sua benignidade, na tua salvação, se alegrará o meu coração. Então a palavra de Deus, ela que traz alívio. A palavra de Deus traz alívio para o nosso coração. Porque o depressivo, nada faz sentido para ele. Mas nós temos um sentido. Nós temos sentido, é o Senhor Jesus. Ele é tudo para nós, ele preenche, né? Ele preenche nós. Por isso que eu fico pensando aqui, quando eu vejo aí notícias, pessoas tomando aqueles remédios tarja preta. Pessoas tomando remédio para se controlar. E aí eu me lembro a palavra de Deus fala que nós devemos ter, quem tem o Espírito Santo, ele tem o domínio próprio. Muitas pessoas não têm o domínio próprio, né? E eu fico meditando nisso aí, e serve para mim, claro, porque eu estou ensinando, né? Porque senão eu vou entrar em condenação, tudo aquilo que eu estou falando, né? Você ensina os outros, não ensina a ti mesmo. E hoje, meus irmãos, o diabo está atacando a psique, né? A psique, os pensamentos, ele vem e joga pensamento em nós. O diabo ataca ferozmente, tanto ataques de dentro de nós, como ataques exteriores que vêm de fora. E no Salmo 126, 5 diz assim, os que semeiam em lágrima cegarão com alegria. Nós vamos colher os frutos, né? E vai chegar o tempo que nós vamos nos rejubilar, que é uma alegria acima da alegria comum, né? Então fica aqui a nossa reflexão.
que a depressão não faz parte do cristão, não. Não faz parte. Ah, você é muito radical, é uma doença. Doença da alma. E as enfermidades da alma foi tudo levado na cruz, está escrito na palavra. Ah, não posso ficar mais triste? Pode, mas existe até um limite para nós ficarmos tristes. Os crentes daquela época, lá no livro de Hebreus, a palavra de Deus fala que eles ficavam contentes até quando eles eram defraudados, espoliados. Diz que eles tinham alegria. Por isso que eram chamados de loucos, né? Nós somos chamados de loucos. Está tudo dando errado, mas nós estamos alegres. Nós estamos alegres. E você que está me vendo aqui, qualquer coisinha te derruba? Porque o que é o sentido da tua vida? Qual é o maior sentido da tua vida? É o marido? Esses dias uma colega da minha esposa estava tão triste que o marido estava traindo ela. Mas se ela fosse uma serva de Deus, ficaria triste? Ficaria, mas ela tinha um sentido maior. Eu ia pensar, ele não é... Eu não amo mais o meu marido mais do que a Cristo. Que a palavra de Deus manda. Há um filho que está te desprezando. Tem muito hoje em dia, né? Os filhos desprezando os pais. Não importa não. Eu tenho um que me ama muito mais. O próprio Senhor Jesus falou. O próprio Deus falou, olha, se sua mãe e seus parentes esquecerem de você, pode uma mãe esquecer de seus filhos, eu todavia não esquecerei de você. Então, meus amigos, meus irmãos, qual é o maior sentido da sua vida? Qual é o sentido? Quando vem alguma coisa que está para nos atingir, você tem que elevar o pensamento e dizer assim, será que isso está fazendo sentido maior na minha vida? Não, isso não faz sentido maior não. Qual é o alvo maior? Jesus Cristo. E quando nós temos isso em mente, a nossa tristeza vai embora com toda certeza. Os nossos ressentimentos vão todos embora. Alguns amigos te magoou? Não, Jesus Cristo é maior que os meus amigos. Não importa. A minha alegria maior está no Senhor. Então, se você está aí com começo de depressão, uma tristeza muito grande, lembra-se disso. Qual é o sentido? Qual é o teu alvo? É só você olhar para o alvo, né? E as pessoas não olham para o alvo. Olha para os alvos errados, os alvos que vai causar tropeço para ela. Mas o nosso Mestre, o Senhor Jesus, jamais causará tropeço para nós. A palavra de Deus fala que Ele não falha. Nós podemos falhar, mas Ele não falha. E eu quando vejo um cristão aí, choramingando, né? Eu disse para minha esposa, eu falei assim, ó, nunca mais eu quero murmurar na minha vida. Nunca mais eu quero reclamar das coisas que acontecem conosco. Porque andou acontecendo algumas coisas, né? Os prejuízos enormes que nós tivemos. E aí a gente fica, não sei o que e tal. Eu falei para ela, nunca mais eu vou reclamar disso. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus, né? Pode tirar tudo de nós. Como diz lá em Abacuque, né? Ainda que falta a videira fale, a manada não dá mais leite, ainda assim, todavia, me alegrarei no Senhor. A palavra de Deus fala isso, Abacuque fala, né? Ainda assim, eu confiarei e me alegrarei no Senhor. Eu peço a Deus todos os dias, né? E quando nós nos alegramos, isso é fé. Abacuque 4, 3, né? 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Agora o versículo 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Está vendo? Então, meus amigos, meus irmãos, eu particularmente falei, não vou reclamar de mais nada. Né? Que a gente tem a mania de desculpa, por causa disso, por causa daquilo. Mas a palavra de Deus não deu a promessa falando que Ele está conosco? Porque o povo no deserto reclamava, né? Deus falou, eu vou com vocês. Aí eles viam dificuldade já começavam a murmurar. Esse é o problema nosso. Mas eu espero que através dessa breve meditação, você faça um voto com Deus. Eu fiz um voto, falei, Deus, eu não quero mais murmurar. Eu não quero mais reclamar.
A gente vive reclamando, nós somos um povo diferente, um povo que tem todo o cuidado de Deus sobre nós. E quando nós paramos de murmurar, a bênção certamente virá. De uma forma ou de outra. Ou aqui ou na outra vida. Mas vem. Né? Por isso que as cartas de Paulo dizem assim que a nossa presente tribulação, sofrimento, não dá para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não tem a medida de sofrimento aqui não dá para comparar com a glória eterna que nós vamos ter, de alegria eterna. Né? E a alegria eterna coroará as nossas cabeças. Você vai querer ganhar a coroa da vida? A coroa da vida é alegria, felicidade. Que Deus possa nos guardar da murmuração e da depressão e de todas essas coisas que afligem os demais aí que não têm Cristo nem esperança nesse mundo.